agora, iniciando a gravação. Então, novamente, arro e conselho. Muito boa noite para quem chegou depois também. A gente passou um tempinho sem se ver, mas agora acho que a gente vai se ver em muitos pontos de contato. Assim espere. Porque, Isa, pode passar? A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa jornada. Então, o que, que a gente vai viver agora no terceiro ciclo? Um ciclo que é bem longo. Então, a parte padrão, muito prazer para quem não me conhece ainda, sou Vini, sou Prescon da FGS, tenho 23 meses de MEG, minha J de origem é a Texis, e para mim falar sobre um Será protagonista é falar sobre um Será formado por lideranças que entendem que a gente pode tudo, só não parar. Então, falar sobre a jornada do terceiro ciclo é uma jornada bem longa, que vai de maio a julho, porém ainda pega um pouquinho do mês de agosto. Pode falar, Caio. Pergunta? Tá conseguindo me ouvir? Ou foi só... Acho que foi Tô só engano. sim, foi sem querer que levantou a mão. Tranquilo, amigo. Boa. Então a nossa jornada do terceiro ciclo, ela compreende 2 bimestres, basicamente. Esse primeiro bimestre agora, de maio e junho, e o segundo de julho e agosto. Então ela tem 2 sprints, né, basicamente 2 bimestres. O primeiro muito voltado pro protagonize. Então esse primeiro momento que a gente vai viver agora, vamos falar algumas questões sobre o prota para vocês. Então fiquem muito ligados, peguem Moleskine, peguem papel e caneta, um bloquinho de notas para já irem anotando. E o nosso segundo sprint, nossa versão final, meio Moleskine, Marcos. A nossa versão, o último sprint desse nosso ciclo, o ESEG e o ENED. Então, basicamente, a gente conta muito com vocês, que vocês vivam os valores do conselho, então coloquei todos eles aqui. É muito importante que vocês saibam que a gente precisa navegar enquanto tripulação para ir mais longe, porque a gente fala isso sempre que nós somos a bússola, nós somos o que precisa direcionar a rede cearense para um objetivo em comum, remando sempre por resultados, então sem parar, porque a gente sabe que a gente não ancora. Então a gente sabe que vão ter longos desafios, vai ser uma jornada muito desafiadora, mas que ela precisa ser vivida de forma intensa. E aí a gente tem 3 grandes pontos de experiências, né? Então, coloquei um que eu não coloquei um, mas que vai ser bem que eu quis deixar de surpresa para vocês quando virem o calendário. Mas o primeiro, então, a gente vai continuar tendo as nossas reuniões virtuais, agora não só num teor de informação e acompanhamento para vocês desenvolverem a lente acionista de vocês, mas também num caráter muito de educação. Então, tentar trazer pautas mais práticas, coisas que vocês possam absorver sobre o pé da rede, sobre a gestão da EJ, momentos de conexão, momentos de troca, para que vocês possam se formar e desenvolver a lente articuladora, mas não só isso, conseguir gerar resultados tanto para as EJs de vocês, quanto para a rede cearense. Nosso segundo ponto vai ser o Instagram do Conselho, que ele estava um pouquinho parado. O plano de comunicação está sendo construído e validado com a nossa grande cultura empreendedora. Então a gente vai bater nosso plano de comunicação para ter algumas ativações que vão vir aí ao longo desse mês de maio/junho. Então, além disso, é uma coisa que algumas pessoas me pediram muito. Vamos liberar o login novamente para vocês, então vocês vão poder se visitar o 3J, marcar o Instagram do Conselho, postar stories, gravar vlog. Então vai ser um momento muito de troca de informações, de conhecimento e de rotina para que vocês possam ter esse aprendizado um pouco mais na prática entre si. E aí, por fim, os SOS. Os SOS eles são momentos basicamente de apoio síncrono voltados a dores específicas. Então, por exemplo, agora a gente está no fim da gestão das EJs semestrais, então muita EJ que está trocando a gestão e, consequentemente, trocando conselheiro. Então, a gente vai estar proporcionando um SOS voltado para a rampagem dos conselheiros que estão iniciando na comunidade, a galera que está entrando agora na comunidade. Então, a gente recebeu os conselheiros das EJs recém-federadas, não acredite. Então, os SOS eles vão ser os momentos de apoio, não só para isso, mas para questões de, por exemplo, como a gente pode puxar resultado para o Protagonize, para o ESEG. Então, vocês vão ser uma peça fundamental dentro dessa jornada. E aí, falar um pouquinho sobre o nosso calendário. Nosso calendário, eu tentei deixar ele um pouquinho
colorido para vocês terem essa visualização com os nossos maiores marcos enquanto Magic CE, mas vocês percebem uma pequena mudança, né? E eu vou até comentar com vocês do porquê essa mudança ocorreu quanto às nossas reuniões virtuais. Então hoje essa vai ser a nossa última reunião virtual quinta-feira, por quê? Na coleta que foi rodada com o conselho, eu acho que a gente teve 24, foi 26 respostas sobre o Protagonize. E aí nessa coleta, a data de maior adesão, não só para os conselheiros, mas para as EJs, consequentemente, era quinta-feira à noite, nos horários da RV. Então, muito olhando no sentido de uma maior urgência para isso, a gente acabou priorizando os touchpoints do Protagonize nas quintas-feiras à noite. Então, vão tomar o local das nossas RVs aí dentro desse ciclo. E as nossas RVs vão para as quartas-feiras. E aí, Vini, a gente teve RV essa semana. A gente vai ter RV de novo semana que vem, sim. Por quê? Se vocês observarem, dia 21 é o dia que a gente tem a Tortuga do time Pirata. O que é a Tortuga? De forma bem simples, é a reunião geral da FEGES. E aí, se vocês perceberem, se a gente não tivesse uma RV semana que vem, a gente ia chocar com a data da Tortuga do dia 4. Então, a gente só conseguiria ter, por exemplo, uma RV lá no dia 11. E aí cairia no mesmo problema de passar um tempo muito grande afastado. Então hoje a gente está com poucos conselheiros na chamada, não só por conta da questão desse atraso para voltar às reuniões, mas por outras questões. Então, semana que vem a gente vai ter a nossa RV na quarta. Eu acho que quem colocou os e-mails, as informações na planilha já recebeu os invites no Google Agenda, no e-mail. E aí a gente vai continuar tendo as nossas RVs de forma quinzenal. Aí de laranja, né? Dia 7, a gente vai ter nossa RP do conselho. Então, a grade ainda está sendo batida, iremos ver vocês presencialmente. O local ele já foi encaminhado para ofício. Eu não vou dar expectativas quanto a isso, porque ainda a gente está batendo. Mas digo que é um local muito bom. Foi local de encontros passados, em anos anteriores. Então, vem forte. E vai ser um ponto para a gente alinhar muita coisa sobre o Protagonize, né? A reta final dele. E aí, de verde, né? Falando sobre o Protagonize, a gente tem 2 pontos de encontro no sábado, a abertura e o encerramento. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, eu não vou aprofundar tanto agora. E os touchpoints semanais nas quintas-feiras a partir de semana que vem. Então, é muito importante. Vai ser no dia inteiro. Vai ser tal qual foi a primeira RP. Então, a ideia é que comece, por exemplo, 8 horas e finalize às 4, mais ou menos. Né? Aí umas 8 horas de encontro. E aí o Protagonize, né? Vai começar a partir de semana que vem. As inscrições, a Isa vai me confirmar, mas vão até o segundo touchpoint, né? Então ali na quarta-feira encerram as nossas inscrições, então é muito importante que vocês articulem com as EJs de vocês. A gente está com cerca de 190 pessoas da rede cearense atualmente, mas considerando que é um produto de conexão gratuito, cabe muito mais. Articulem com as EJs de vocês, desde o diretor até o trainee, que está no processo seletivo da sua EJ, vai ser um conteúdo que vai agregar para ele e que, caso ele seja efetivado, vai contabilizar para a meta de engajamento com o MES da EJ. Então é muito importante. E aí, como rosinha, né, vermelho mais ou menos, eu coloquei o embarque. O que é o embarque? O embarque é basicamente a imersão do time pirata. Ela ocorre basicamente de forma semestral. E aí eu coloquei ela mais como um ponto informativo para vocês, porque pode ser que vocês tentem entrar em contato com algum guardião, com algum pirata, e acabe tendo uma demora um pouco maior por conta disso. Então coloquei no calendário para vocês terem essa ciência. E aí pode passar. A pergunta cai? Ou é só. Amigo, pode só repetir o que é o embarque, por favor? É a imersão do time pirata, basicamente. Pronto, perfeito. Sim, Boa. obrigado. Mas não só o time pirata tem imersão, porque pode passar. Nossa segunda imersão do Conselho está prevista para julho, dia 11 ao dia 13. Então, semana que vem, a gente vai começar o planejamento financeiro para ser enviado para a deliberação de vocês, para vocês conseguirem
Já organizar a questão de transporte, a gente vai buscar ao máximo ter o maior número de conselheiros, porque essa imersão, acima de tudo, vai ser um ponto de contato de vocês, mas vai ser um grande ponto de resultado e alinhamento para o ESEG. ESEG é esse que, relembrando, corre do dia 1 ao dia 4. O dia 4 sendo um dia mais curto, né? Só o café da manhã, então não tem necessariamente conteúdo. Mas muito importante é o alinhamento de vocês e a gente vai buscar ao máximo articular com as instituições de ensino, articular internamente para que a gente consiga estar levando o máximo de conselheiros para essa imersão. Então, na imersão passada a gente teve 22 pessoas, que na época dava cerca de 40% da comunidade, e a gente precisa que esse número só aumente, porque o número de conselheiros aumentou. Então, vamos lutar para o máximo de pessoas participar. E aí o nosso ciclo encerra no Enege. Enege esse que começa no dia 28 de agosto ao dia 31 para as EJs. Então, também vamos contar muito com vocês para essa corrida para a Enege, todos os acontecimentos que acontecem no pré-Enege e que a gente com certeza vai comentar muito com vocês ao longo desse ciclo. E a gente vai comentar ao longo desse ciclo com vocês porque a gente tem uma mensagem. Fala pra gente, minha Sé, qual é a nossa mensagem? Arroi, conselho protagonista. Arroi. Espero que vocês estejam bem. Muito boa noite. Vim aqui falar dela, da nossa mensagem do ciclo. E aí, antes de falar dela especificamente, eu queria me apresentar. Prazer, eu sou a Isa, sou diretora de Cultura Empreendedora da FEGES para 2025. Tenho aí meus 31 meses do MEG. A minha J de origem é a Querels, a J de design da UFC. E para mim, um Ceará protagonista, ele se conecta com sinergia e é sinônimo de vivência empresarial. E aí, antes de falar sobre a mensagem do ciclo, do terceiro ciclo em si, eu queria fazer um pequeno TBT, assim, já que a gente está na quinta. A gente estava aí falando no início da RV, né, do Acredite 25, que foi nosso último grande ponto de contato. E aí eu queria ressuscitar, assim, que no Acredite 25, a gente entendeu muito que é a paixão pelo movimento, né, pelo propósito do movimento, que nos une enquanto rede e enquanto um Estado que não para. Além disso, a gente entende que nós temos a responsabilidade de evoluir as nossas EJs dias após dias, impulsionados pelo inconformismo, que a gente sempre pode fazer o melhor para evoluir as nossas EJs, para desenvolver o nosso time e as nossas áreas de forma contínua e sustentável. O Ceará, ele realmente protagoniza quando nós, enquanto rede, internalizamos e acreditamos fielmente que a gente realmente pode absolutamente tudo, só não pode parar. E aí foi muito lindo, foi incrível, falando para vocês, foi o melhor Acredite desde 2019, com o NPS 77 e o CSAT 96, então a gente bateu aí um recorde de qualidade. Só que nem todo mundo entendeu tudo isso que eu repassei para vocês agora. Toda essa mensagem de entender o nosso propósito, do que a gente tem que fazer, pelo que a gente luta. Até porque muita gente sequer teve contato com isso. Muita gente sequer foi para o Acredite 25. E aí, quando a gente olha para as métricas de engajamento, o contexto que a gente olha é de uma baixa representatividade nos nossos pontos de contato ao longo do segundo ciclo. Então, trago números aqui para vocês que de congressistas no Acredite, a gente não conseguiu bater a meta, foi 362 de 420, sendo que 400, 420, 450 é a média dos anos anteriores. A gente só teve 37 EJs presentes no Acredite 25, que é exata a mesma quantidade que no Disperse 25, trazendo além do Acredite, né? A gente teve uma média de líderes nas RGLs de 50 líderes, sendo que no grupo a gente tem 258 pessoas. E, como resultado da checagem do Jack, a gente chegou no número que atualmente temos 364 lideranças na rede cearense, sejam diretores, coordenadores ou gerentes. E trago mais. Conselho. Quando a gente olha para o engajamento do conselho, a gente olha para a RP de abril, que teve 22
conselheiros presentes. E para a reunião imersiva, que também teve 22, e a gente consegue ver aqui, nessa própria RV, que a gente tem basicamente a mesma quantidade de pessoas, que é menos da metade. Menos da metade. Dos conselheiros mapeados. Isa, por que que você está trazendo todas essas métricas? Por que que você está trazendo todos esses números? Porque eu queria, assim, trazer uma visualização para vocês de que mais da metade da rede cearense não está tendo acesso à formação empreendedora. Isso impacta diretamente na qualidade da vivência empresarial. O quanto a gente realmente consegue formar essas pessoas, quanto a gente consegue fazer com que elas vivam o MEG em sua plena capacidade, sua plena potencialidade. E ainda tem muita gente que não está vivendo o movimento Empresa Júnior cearense. Muita gente que não está tendo vivência de evento, não está tendo vivência de RGL, não está tendo vivência de conselho. E não é só sobre esses pontos de contato, porque o que a gente entende é que se as EJs e as pessoas elas não estão presentes nesse ponto de contato, elas não conseguem ter acesso a uma parte do MEG, que é uma das partes mais gostosas de se viver, que é se conectar e aprender se conectando. E aí eu trago esses questionamentos para vocês, assim, que foi muito que norteou a gente quando a gente parou para olhar para o terceiro ciclo. O MEG-CL realmente está conectado? Onde que está mais da metade dos empresários juniores do nosso estado? A gente tem uma média aí de 650 a 700 empresários juniores dentro da rede. Como que a gente pode fortalecer o movimento Empresa Júnior para quem está distante? Como que a gente pode fazer que o MEG-CE ele realmente encontre o seu caminho de volta e entenda que o nosso potencial só vira realidade quando a gente se conecta? Porque imagina vocês não terem tido a oportunidade de participar de alguma... Tem alguém aqui que não conseguiu participar de nenhum evento? Só para eu entender a realidade? Todos participaram. Imagina se vocês não tivessem participado de algum evento. Como que estaria sendo a jornada de vocês? Será que ainda estaria sendo tão significativa quanto está sendo agora? Será que vocês estariam no conselho atualmente? Então, é muito desse questionamento que a gente vem com o objetivo de responder, né, essas perguntas e buscar soluções para essas problemáticas. E todo o terceiro ciclo ele se fundamenta e a gente chega em 3 pilares principais, que é engajamento, colaboração e resultado. E aí eu trouxe aqui vários estímulos e vários pontos que a gente vai trabalhar durante esse terceiro ciclo. Guardiões, o ESEG, o Protagonize, a comunidade de líderes, a gente vai trabalhar muito mais a taxa de colaboração, a comunidade dos DDMs. E a gente, quando fala de resultado, historicamente, o ESEG é o maior palco do ano. Mas a gente realmente está seguindo escalonado para chegar lá e falar, pô, é realmente o maior ESEG da história. E aí, falando um pouco mais sobre cada pilar para vocês, quando a gente diz sobre engajamento, é sobre aumentar a representatividade e o engajamento da rede cearense nos nossos estímulos por meio da diversificação dos formatos. Isa, me dê um exemplo prático, Protagonize. Vou já falar dele. Mas o Protagonize, ele foi diretamente nisso aqui. A gente enxergou que dentro do contexto não fazia mais sentido ter um Protagonize num evento, no formato de um evento, que as pessoas precisavam pagar pelo ingresso, que as pessoas precisavam pagar pelo deslocamento, sendo que a nossa rede já não engajou tanto quanto a gente colocou como meta nos eventos anteriores e não está engajando nos outros estímulos. Então, a gente repensou e reformulou o Protagonize para fazer com que a formação empreendedora ela se tornasse mais acessível e mais pessoas pudessem ter acesso a ela sem grandes dificuldades. Quando a gente fala de colaboração, é sobre fomentar a colaboração entre as EJs para que a rede cresça e se fortaleça em conjunto, explorando as oportunidades nas cartas de serviço nos eixos de mercado. Quando a gente fala de colaborar, é literalmente, e aí, o que a gente pode fazer junto aqui para a gente crescer junto? Qual o tipo de serviço que a minha EJ oferece e a sua EJ oferece, que se a gente combinar, resolve a dor aqui do que eu tenho no interno, potencializa a sua e a gente dá um serviço muito massa. A gente consegue fornecer uma solução muito mais completa para o nosso cliente.
como que, enquanto rede cearense, a gente consegue se ajudar para crescer juntos. E, por fim, quando eu falo de resultado, a gente já está na metade do ano. Literalmente, gente. Hoje é dia 22 de maio, e não é junho ainda, mas já é quase. E o cenário que a gente viu até agora não pode continuar. Vocês são as pessoas que mais têm acesso ao monitoramento da rede, junto com o time pirata, e vocês estão vendo que, ao longo desse tempo inteiro, a rede não está bem. E não é assim que a gente vai garantir vivência para os nossos membros e garantir que eles permaneçam mais tempo nas nossas EJs. Porque sinônimo de tempo de permanência é ter uma vivência empresarial de qualidade. E não é esse cenário que vai levar a gente ao nosso principal e negociável do ano, que é ser um Ceará protagonista. Isso significa que não vai levar a sua EJ a ser uma EJ protagonista e não vai levar a gente a ser uma rede protagonista. E aí, a gente só consegue viver isso tudo se a gente realmente estiver juntos pelo Ceará. Se a gente se preocupar e agir, literalmente, botar a mão na massa, para fazer com que não só a minha EJ, não só a sua EJ, ou a EJ da galera que está aqui, elas possam viver o MEG, mas a galera, principalmente pela galera que não está. Ter esse compromisso de fazer com que mais pessoas realmente vivam o que o MEG se propõe a ser, esse lugar de aprendizado e transformação. Principalmente vocês, enquanto conselheiros do Conselho Pirata Protagonista. Isso não é só sobre atrair pessoas de fora, é principalmente sobre resgatar a galera que está longe e ser farol para a galera que já está dentro. É se reencontrar com o cearense. Mais uma vez, isso é tanto com vocês, isso é tanto na EJ de vocês, é na EJ próxima e na EJ distante. Se você está vendo uma EJ que vocês tinham contato há um tempo atrás e não está aparecendo, o que vocês podem fazer para mudar essa realidade? Porque o conselho é para ser a comunidade mais forte no meio cearense. É para literalmente colocar essa frase no peito e falar: eu vou lutar para ver o Ceará junto de novo. E aí, como eu já tinha falado, uma dessas ações que a gente está olhando, principalmente para o pilar de engajamento, é o protagonismo. E aí, falando sobre o Protagonismo 25, né? Imagino que vocês tenham visto as articulações que eu mandei no grupo, o Reels que saiu na quarta-feira, e o post que saiu hoje. Consigo sim, viu, Tainara? Tá bom. Eu vou falar um pouco mais detalhado sobre o protagonismo, né? Relembrando, Isa, o que é o protagonismo? Basicamente, a gente reformulou o formato para ser uma trilha de treinamentos que tem como objetivo desenvolver e escalonar todas as áreas das EJs com capacitações que abranjam desde conhecimentos básicos ao avançado. Então, isso significa que, aí já tirando uma dúvida que chegou até mim, em todos os pontos de encontro, vocês vão ter acesso a treinamentos de todas as áreas. Nesse primeiro ponto de encontro em específico, ele é um pouco diferenciado porque é uma abertura. A gente quer entender como é que vai funcionar no online, porque é a primeira vez que a FEGES roda algo assim, depois de muito tempo. E eu vou já apresentar a grade para vocês em primeira mão. Então, o Prota como um todo ele é fundamentado muito no cruzamento da análise de dores da rede cearense com o sistema de clusterização do PE. Como que ele está sendo estruturado, né? A gente tem 3 pilares principais. O primeiro é o Ceará todo a bordo, fazer com que a formação empreendedora chegue em todo mundo, garantindo essa representatividade, evoluindo nossas rotas, aprender desde o básico e aprofundar esses conhecimentos ao longo do tempo, principalmente por meio de metodologia de aprendizagem ativa e conquistar novos tesouros, que é pegar tudo isso que vocês vão aprender, que a gente vai aprender, e aplicar no dia a dia para que isso realmente seja reverberado em resultado. Sobre inscrições, a gente está aí com as inscrições abertas. Elas ficaram abertas até o dia 28, que é um dia antes do nosso segundo touchpoint, mas, por favor, garantam o máximo de pessoas inscritas agora, porque aí a gente consegue ter o máximo de dados possíveis para estar enviando os invites também. O produto é gratuito para a rede cearense, então basta se inscrever no formulário. Quando vocês se inscreverem, vai aparecer lá a mensagem de confirmação e vai ter o link do grupo geral, do canal do Protagonismo. Se vocês perderem essa mensagem, vai estar encaminhado um e-mail, para o e-mail de cadastrado, para vocês entrarem no link. E a gente abriu para o MEG Brasil também, só que a galera de fora tem que pagar ali um valor simbólico, né, de R$18 do ingresso,
para a gente conseguir abranger e ajudar mais EJs do Brasil. E aí, como é que vai ser feita a contabilização para o indicador de engajamento com o MEG, né? Engajamento com o MEG é sobre o quanto a sua EJ consegue ter representatividade de membros em produtos de conexão dentro da federação. Então, a contabilização ela vai ser feita a partir das respostas dos formulários de presença do ponto de encontro. Isso significa que vai ser apenas se responder o formulário de presença. Se inscrever no formulário de inscrição não garante a contabilização para o indicador de engajamento com o MEG. Para contabilizar, precisa participar de no mínimo 2 momentos para garantir a carga horária. Isa, isso significa que eu vou dizer para a minha EJ participar de 2 momentos? Não. Incentivem todos a irem para todos, porque é uma progressão de conhecimento. Mas, no mínimo, só vai ser contabilizado lá para o portal BJ 2 momentos, porque é a carga horária mínima exigida para um produto de conexão. E aí, para contabilizar para a meta, os membros eles precisam estar regularizados e efetivos no portal BJ. E quando a gente fala de trainee, eles só contabilizarão se eles forem efetivados e cadastrados também no portal BJ como membros, tá? Isa, tô tendo trainee, posso divulgar para essa galera participar? Pode. A gente vai contabilizar os membros só ao final do prota. Então, se nesse meio tempo o trainee ser efetivado, tudo bem. Você fala pra gente que a gente upa lá direitinho. E aí, sobre o canal do Protagonize, vou explicar um pouco mais para vocês, porque vocês são agentes muito importantes para garantir que isso aqui seja efetivo. O que a gente pensou? Quem aqui, a abertura vai contar, amigo? Todos os pontos de encontro contam, tá? Absolutamente todos. O que é isso aqui? Eu queria saber quem aqui pegou o estímulo de Canal das Áreas ano passado. Alguém que entrou no antigo Canal das Áreas? Que eram vários canais de várias áreas diferentes. Show. A gente percebeu que aquele formato era muito difícil de administrar, porque eram muitos grupos. A gente está testando esse formato agora, que é um canal só com vários tópicos. Então, tem um tópico de news, que é onde os avisos eles vão ser enviados. Tem um tópico de todo o MEG, que é o canal livre, para todo mundo falar o que quiser, mandar figurinha de bom dia, pode mandar. E a gente tem os canais específicos de cada área. Então, canal de time e cultura, administração e gestão, marketing brand, vendas e comercial, projetos e presex. Esses canais é para vocês conversarem. Assim, oi, gente, tô com um problema na minha EJ de qualificação de lead e conversão. Alguém aqui pode me ajudar? Porque o que a gente estava recebendo também de alguns de vocês? Que às vezes as mensagens de bench se perdiam no MedCE por causa dos bons dias, dos boa tarde, das chuvas de figurinha. Então, a gente fez esse canal para ser mais concentrado, para que vocês possam ter esse canal de benches melhor. Show? Então, pode mandar uma mensagem lá, pode dizer para a galera que está liberado, conversem. É até muito legal para quem pega vacância. Porque para quem pega vacância, não precisa entrar em vários grupos diferentes. É só mudar de tópico. Show! Algumas perguntas que a gente está recebendo. Já respondi várias lá nos stories da FGS hoje mais cedo. Vejam, por favor. Vai sim, amigo. Vai ficar, tá? Vai ficar lá. Para ser utilizado. Vai ter certificado? Vai. Ao final do produto. E a gente vai gerar certificado para quem participar de -2. Aí tá 3, mas foi erro meu, tá? De pelo menos 2 encontros, que nem a gente já tinha falado anteriormente. Até quando vão as inscrições? Já falei, até o dia 28, mas incentiva as inscrições. Puxa a listinha da EJ. Já me inscrevi no Prota. E aí pode fazer o protagonista 100%, sei lá, a Kerel está 100%, a Kona está 100%. A gente vai amar ver isso. Posso reunir minha EJ para assistir? Pode, gente. A gente ama. Se reúnam, vai ficar muito massa. Contanto que todo mundo esteja inscrito no formulário e que todo mundo realmente responda lá o formulário de presença. E aí, do trainee participar, já respondi, né? Contanto que depois ele seja efetivado dentro do portal BJ. E aí, exclusividade para o conselho. Isso aqui vai sair amanhã para a rede cearense, mas exclusividade para vocês agora. Essa é a programação, tá faltando as horas, mas eu falo aqui direitinho para vocês. Vai começar às 9, a gente chungou um pouco para não começar tão cedo, não terminar tão tarde. Um check-in com o nosso MC, que é o Edu. Vai ter uma magna com a escolha por protagonizar com palestrante surpresa, que vai ser de 9h20. Deixa eu só conferir aqui, para eu não passar fake news. Tá aqui. 9h20 às 10h10. E aí, depois dessa magna, a gente entra com a rodada de paralelas.
apenas na abertura, a gente não vai ter específico para eixos. Por quê? Porque a gente está testando a plataforma. A gente vai testar a operação e testar como é que a rede adere. Nesse momento vai ser uma abertura, uma introdução para todo o conteúdo que a gente vai ver durante o protagonismo, tá? Então, se a EJ perguntar, falem que é isso, é uma introdução para o protagonismo. Então, a primeira pauta, como utilizar a colaboração a seu favor para potencializar os resultados, com a Clara do time BJ24. Modelo de negócios, como entender sua proposta de valor dentro do ecossistema com um parceiro nosso, a Gomes de Matos. Gestão de time, o básico que funciona com a L, que é do time BJ24. E aí, como que vai ficar cada área, né? O primeiro é comercial e Presex, o segundo é projetos comercial também, brand, e gestão de time para galera de VPGG, gestão, enfim. Por fim, a gente tem o monitoramento da rede e a máquina de fechamento, Gil e Jana, respectivamente. Isso aqui vai ser lançado dentro da rede amanhã. E é isso. Qualquer dúvida sobre o Protagonize, me chamem no Telegram, tá bom? Podem mandar no Telegram direitinho que eu respondo vocês. Beijos. E agora abre espaço para minha grande Dedé. Minha Dedé tá aqui? Gil? Oiê! Oi, conselho! Eu tô assim aqui. E a Isa já falou do grande Protagonize. E eu vim mostrar como é que a gente tá antes que ele aconteça. Então, pode passar. Então, oi, gente! Prazer, eu sou a Gil, sou diretora de desenvolvimento da rede, tenho 25 meses de MEG. Minha de origem é a Conte, e para mim, um Ceará protagonista é um Ceará no qual o conselho sabe a sua responsabilidade perante os resultados da rede. Então, me apresentando aí para quem não me conhece ainda. E, bora lá. Como a gente está aí falando muito de protagonizado, protagonize, mas como é que o Ceará está protagonizando? Como é que a gente está protagonizando os nossos resultados? E aí, pode passar. E aí eu vim trazer um pouco da atual situação da rede. Então, a gente tem aí 29% da rede ainda zerada, a gente tem 36% da rede no vermelho, 17% da rede no amarelo e 15% apenas da rede no verde. Eu não sei para vocês o que representa esses resultados, mas para mim isso não é nada positivo. Porque, aí pode passar, Isa, a gente tem mais de 67% da rede não estando performando. E quando a gente fala de não estando performando, 67% da rede que ou não fechou nenhum contrato, ou então que não está conseguindo está alcançando aquele faturamento que ela colocou como meta do mês. Então, é aí realmente um cenário bem ruim. Então, de EJs que não estão conseguindo executar projetos, EJs que não estão com um caixa muito bom, EJs que talvez não tenham dinheiro suficiente para pagar o ingresso para que um membro possa ir no ESTED, que não estão conseguindo um dinheiro para garantir vivência empresarial para os membros que estão na EJ e para os membros que estão aí entrando na EJ, porque tem muita gente aí em processo seletivo ou efetivando já membros. Então, como é que a nossa imagem vai ficar de várias pessoas querendo entrar na nossa EJ, de várias pessoas querendo um projeto para executar, querendo colocar vivência empresarial na prática e não estando conseguindo esse objetivo, não estando conseguindo alcançar algum, algum faturamento para que isso seja colocado em prática, para que aquele objetivo seja colocado em prática. Então, aí a gente tem uma realidade bastante ruim. E aí pode passar, Isa. Então, e também a gente tem 17 EJs que ainda não fecharam nenhum contrato. Então, além de a gente ter 60% da rede, a gente ainda tem 17 EJs que ainda não fecharam nenhum contrato esse ano, que ainda não tiveram nenhum projeto para ser executado. Isso é muito preocupante porque pode passar, Isa, a gente está no quinto. Ah, não.
Ah, não foi o slide. Tudo bem. Mas é muito preocupante porque a gente está no 5º mês do ano. Então, a gente precisa agir. Porque tem 17 EJs que ainda não conseguiram fechar nenhum contrato para que os membros possam executar. Nenhum contrato para entrar, nem que seja um mínimo faturamento dentro da EJ para que possa reinvestir em alguma vivência para a EJ. Então, a gente precisa agir desde já, porque a nossa situação não é nada favorável. Então, a gente precisa agir desde agora. Porque como é que vocês querem ser lembrados no próximo ano? Pode passar. Vocês querem ser lembrados como conselho protagonista ou como conselho do nada? Então, é muito do legado que a gente está deixando, porque o protagonismo não depende só de mim, não depende só da Isa, não depende só do Vini, depende de todos nós. E o conselho tem a missão de crescer e bater meta. E a gente só faz isso em conjunto e a gente só faz isso agindo. Então, a gente precisa estar muito engajado, a gente precisa colaborar e a gente precisa fazer acontecer desde o agora. Aí pode passar. E aí eu pergunto para vocês, como o Ceará vai protagonizar? Como vocês vão estar fazendo a diferença no agora? Então, quero muito que vocês peguem esses resultados não como vou ficar me lamentando, vou ficar me fazendo de coitadinho, porque não estou conseguindo fechar contrato, porque não estou conseguindo sair do vermelho. Eu quero que vocês olhem para esses resultados e pensem: vou fazer a minha diferença na minha J e na rede cearense. Porque enquanto vocês estão como conselho, vocês não estão apenas pela EJ de vocês. Vocês estão por um Ceará protagonista. Então, enquanto conselho, a gente não pode olhar só para os nossos resultados. A gente tem que olhar para os resultados da rede e agir perante esses resultados, porque a gente não está conseguindo atingir bons resultados. E aí eu tenho uma novidade para o conselho. Pode passar, Isa. Vem aí o desafio da rede. E Giovana, como vai estar acontecendo esse desafio? A gente vai falar melhor sobre ele no sábado, então vem aí umas novidades e aí tem meta. E esse desafio não vai ser só de só de faturamento. Então, a gente tem aí também outras metas que não estão sendo alcançadas e que eu não vim falar com vocês, mas apenas 58% dos documentos da primeira, segunda e terceira fase da rede como um todo foram enviados. A gente também não tem muitas EJs, a gente tem até agora 10 EJs que estão fora do zero em Colab. Então, vem aí algo muito grande, porque o desafio, ele é o nosso maior tesouro. Então, vem aí algo muito forte. E eu queria parabenizar as EJs que estão no verde de maio. Então, queria parabenizar muito os conselheiros. Então, parabéns, Load, Mata Branca, Impact, Texis, Calangaiô, Rastro, Enzotec, Polis e Alux, porque estão aí protagonizando muito, já estão no verde de maio. Então, parabéns, gigantes. Com isso, eu acabo a minha fala e sempre o que precisarem podem contar comigo, podem contar pela FEGES, porque a gente não só vem falar dos resultados e falar que a obrigação é toda de vocês, porque a gente está aqui para ajudar vocês a crescer e bater meta e a protagonizar muito. Então, contem muito com a gente. Tchau, tchau, gente. Voltei. E eu acho que antes de dar os avisos, mas pode colocar aí pro pessoal já ir se familiarizando, Isa. Peguem muito que a Isa e a Ju falaram, principalmente enquanto front, mas não levem como se fosse uma conversa superficial. A Isa falou muito sobre a nossa mensagem.
Mas mensagem não é só, assim como a gente viu sobre a articulação, mandar um Ctrl+C, um Ctrl+V. É sobre entender o significado daquilo e agir de forma coerente. Então, se eu falo sobre engajamento, eu vou ser o conselheiro mais engajado dentro da comunidade. Eu vou ser o conselheiro que vai estar em todos os touchpoints do Prota, que vai articular com a EJ para eles engajarem. Se eu falo sobre colaboração, eu vou ver o modelo de negócios da minha EJ e vou tentar, será que eu não consigo fazer um projeto colaborativo com outra EJ? Será que eu não consigo não só entender a campanha do ciclo, mas aplicar? Esse é o ponto que a rede vai ver a mensagem. Vocês precisam fazer a mensagem acontecer. A Gil falou sobre ser o conselho protagonista. Eu lembro que era um medo muito grande que eu tinha, porque em todo monitoramento do conselho do Apta também a gente tinha essa pergunta, se a gente queria ser lembrado como conselho do Apta ou conselho do nada. Então, lembrem que vocês são a comunidade mais foda do Ceará, mas que vocês precisam fazer por onde? Então, o que vocês querem deixar de legado dentro do conselho? E aí, levem muito esses pensamentos, desenvolvam eles com a gente, desenvolvam eles entre si, usem do grupo do conselho mais que para um grupo de bom dia, um grupo de apoio. Meu conselho tá bem ali atrás da porta, e é sobre utilizar tudo que a gente tem ao nosso redor, não só para que a gente consiga ter resultado, porque é muito importante, mas para que a gente consiga viver do MED da forma mais intensa. O terceiro ciclo vai ser um ciclo desafiador pra caramba. Vai ter muita coisa. E vocês precisam não só estar com a gente de corpo, mas estar com a gente de raça, de sangue no olho. E aí, eu finalizo aqui falando alguns dos nossos avisos. Já falo um pouquinho sobre a articulação do Prota. Então, lembre de articular. Embora as inscrições encerrem dia 28, vamos tentar se inscrever até amanhã, para todo mundo já participar do touchpoint de sábado. E aí, quer falar, Isa? Só uma leve atualização, que a gente estava com 192 inscrições meio-dia e a gente já está com 294. E ainda cabe mais. Cabe Então, mais. volta para dentro que cabe todo mundo. Isa, vamos fazer o maior protagonista da história? Imagina fazer o maior? Imagina revolucionar a FEGES? Bora? E a rede cearense? Vocês vêm com a gente, conselho. Eu quero todo mundo articulando. Tá 290, a gente tem quase 700 pessoas na rede. Bora dobrar esse número aí, que é super possível. Então, articulem muito, Prota. Bufo, pode puxar a listinha no grupo do conselho, Adrian. Coloca lá, loading 100% no Prota. Quero ver todo mundo se empenhando para fazer isso. E aí, além disso, né, as nossas indicações para o processo seletivo estão acontecendo também. Então, grande PS 25.2 da FGS. Se você tem aquele pós-júnior, se você tem sua gestão semestral e tá pensando em se despedir do MED, dá uma reconsiderada. Fala com a gente da diretoria para colocar o nome daquela pessoa que você vê que precisa continuar no MED para a gente estar conversando com elas, beleza? Então, não precisa conversar com as pessoas, pode deixar que a gente prospecta, mas coloquem as formas de contato para isso, beleza? Gil, quer comentar alguma coisa? E também lembrando que está acontecendo a terceira fase do TLJ, então quem ainda não pôs os documentos está aberto lá, e também quem tiver qualquer dúvida pode falar com a gente, que a gente está prestando muito auxílio na comunidade do Selo Pirata. Também quem não tiver com alguma pessoa da sua EJ dentro do grupo, pode falar comigo, que a gente adiciona. Então, podem colocar tanto os documentos da terceira fase, também não tiver enviado algum documento da fase anterior, pode fazer o envio que está sendo feito. Eu posso te confirmar depois certinho, mas a terceira fase vai até dia 3 de julho, eu acho. Posso confirmar certo. Boa. E aí, gente, reforço. Lembrem que o conselho é mais que um grupo de bom dia, mais que qualquer outro grupo. É o grupo que vocês precisam se unir.
e que, acima de tudo, a gente entende que a gente tá juntos pelo Ceará. Por todas as EJs que estavam com a gente no início do ano, por todas as EJs que entraram nessa grande aventura com a gente em 2025, por todas as que vão entrar, porque a gente sabe que juntos a gente consegue mais longe. A gente sabe que a gente precisa navegar como tripulação de forma incansável e que esses próximos 3/4 meses vão ser muito intensos. Mas levem toda a experiência que vocês vão ter aqui, vivam eles de forma intencional, porque a gente sabe que o desafio foi e sempre será o nosso maior tesouro. Conselho, muito obrigado pela presença de todo mundo, por todo mundo que está assistindo até aqui a gravação também. Caso vocês tenham qualquer dúvida, questionamento, podem falar com a gente, podem mandar mensagem no grupo. Se vocês quiserem reclamar, chorar, meu privado está sempre aberto para falar com vocês. Quem tiver perguntas ainda sobre o pé da rede, pode colocar lá no documento. Eu vou levar amanhã para a diretoria da BJ. Eu já coletei as presenças hoje, Pedro, porque eu enxuguei um pouquinho do processo. Mas é isso. Tenham um ótimo final de semana. Contem sempre com a gente. E um beijão, Conselho Protagonista. Tchau, gente. Tchau, Sábado gente. tem prota. E sábado tem prota. Boa noite.